O estado de São Paulo bateu recorde em número de transplantes em 2023 em comparação aos últimos 6 anos. Foram mais de 7 mil cirurgias realizadas, número 7% superior em comparação ao ano passado. Para tratar desse tema, nós convidamos o Dr. João Herbes, que é diretor técnico da Central de Transplantes de São Paulo. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Priscila. Olá a todos aí da Alesp em Pauta. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar falando sobre um tema tão importante para a sociedade. Obrigada. Também recebemos aqui o Dr. Ronaldo Honorato, que é cirurgião do Núcleo de Transplantes do INCOR. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Priscila. Olá aos ouvintes e telespectadores da Alesp em Pauta. É um prazer estar aqui podendo falar sobre transplantes, um assunto tão importante, como disse meu amigo João, para a sociedade inteira. Muito obrigada. Bom, para começar, uma boa notícia, né? Doutor João, depois o doutor Ronaldo também falar um pouquinho dessa boa notícia. Ao mesmo tempo, né, claro que é triste em relação à necessidade de transplantes, mas saber que várias pessoas conseguiram, estavam na fila há tanto tempo e conseguiram esse transplante. Primeiro, doutor João. Olha, Priscila, é um momento, sim, de comemorar, um momento de festejar esses resultados. Nós trabalhamos aqui, né, dentro da Secretaria da Saúde, na Central de Transplantes, justamente para isso, para aumentar os números de transplantes, para que nós consigamos aí realizar um maior número de transplantes e tirar vários pacientes que estão à espera desse procedimento. Então, é um trabalho aí, né, de anos, né, em busca, né, do aumento dos números de transplantes e dos números de doadores. Então, sem sombra de dúvidas, estamos aí muito felizes com esse resultado. Dr. Ronaldo? É um momento muito importante na história dos transplantes, especialmente no estado de São Paulo. E eu faço questão de frisar, Priscila, que este é um trabalho que tem há muitos anos sido realizado. Então, o Dr. João e o Dr. Francisco, na Central de Transplantes, têm se engajado cada vez mais. O próprio governo do estado de São Paulo tem feito ações para que a gente tenha um aumento neste número de transplantes, mas as ações ainda são necessárias e continuamente devem ser mantidas, mas realmente é um número significativo. Os nossos pacientes merecem esse tipo de atenção. Nós temos uma premência muito grande, muitos pacientes que ainda podem ser agraciados com o transplante em nosso estado e em nosso país. Doutor João, e a que se dá, né, esse aumento? Tem a questão da conscientização também dos parentes ou a própria pessoa já, a identificação, deixar bem claro que é doador? Bom, Priscila, é um conjunto de variáveis. A gente está ainda em uma recuperação, né, dos dados pós-pandemia, que nos impactou muito, né, em relação aos números de doadores, transplantes realizados. E essa retomada, né, pós-pandemia, ela vem acompanhada de um incentivo, né, de uma busca, né, junto aos hospitais, notificadores do Estado de São Paulo, né, em parceria com as nossas organizações de procura de órgãos, buscando dar aí todo o apoio e suporte, né, às nossas equipes transplantadoras, né, a quem aí o Dr. Ronaldo aí hoje representa aí o INCOR, né. Então, são várias variáveis, né? Então, é lógico que as campanhas, né, de conscientização junto à sociedade, né, fazendo com que a sociedade entenda o que é o transplante, como ele funciona, né, isso também contribui muito também para o aumento aí desses números. Doutor Ronaldo, fala um pouquinho para a gente também da percepção do senhor em relação a isso, que atende, né, pacientes já ali, os seus familiares, e tem, né, conseguiu ver de perto a mudança, né, para esse aumento.
Sim, isso é muito importante. O nosso papel aqui, ele não seria possível se não houvesse a parceria da Central Estadual de Transplantes. Então, frequentemente a gente organiza reuniões em conjunto com a Central, reuniões de câmaras técnicas, não só do coração, o órgão ao qual eu pertenço, sou transplantador de coração aqui no Instituto do Coração, mas como outros órgãos, como fígado, pâncreas, rins e como os tecidos também, como as córneas estão encaixadas. Então, a preocupação que a Central de Transplante é uma preocupação grandiosa, porque não basta apenas fazer transplante naqueles que estão prementemente necessitados, né? Fica fácil entender a um receptor de coração que está aqui priorizado no Instituto do Coração e que necessita urgentemente de um transplante. Mas pensem vocês que muitos pacientes estão em casa, a grande parte dos transplantes ocorrem em pacientes que são renais crônicos, que têm acesso a uma rede de procedimentos dialíticos muito bem espalhada e estruturada por todo o estado de São Paulo, assim como também os pacientes que necessitam de um transplante de córnea. Então, o aumento de doadores diretamente faz com que nós tenhamos um pool maior de órgãos disponíveis e, portanto, é consequente que tenhamos uma oferta maior e desta feita teremos, então, a possibilidade de fazer mais transplantes. Então, esse é o grande legado que está sendo constituído nesse momento, né? Então, o aumento no número de doadores, toda a participação infraestrutural que a Central de Transplante propicia a todas as equipes do Estado de São Paulo, faz com que esses números, a gente tenha a celebração desses números que aqui estão expostos. Doutor João, como funciona essa Central de Transplantes, né? Como ter ali um lugar que todas as informações chegam e a distribuição e depois também ali cruzar, né, com as informações dos pacientes que precisam, onde eles estão? Conta tudo para a gente em detalhes. Bom, Priscila, eu diria que a Central de Transplantes é a guardiã aí de todo o processo legal relacionado à doação de órgãos e tecidos e ao transplante. Então, o que a gente faz, né, aqui na Central de Transplantes? Nós somos responsáveis, lógico que nós não realizamos absolutamente nada sozinhos, né? Há uma necessidade de uma rede, né, com vários atores envolvidos nesse processo. Então, nós temos as organizações de procura de órgãos, né, que no estado de São Paulo são 10 organizações de procura de órgãos, que é a atividade relacionada à doação, né, descentralizada, ligada à Central de Transplantes, e que é responsável ali por uma área de atuação onde existem ali hospitais. E esse grupo vai até esses hospitais na busca aí de identificar potenciais doadores, pacientes neurologicamente graves e que a gente consiga realizar o diagnóstico de morte encefálica. E além das OPOS, a gente tem vários outros atores, né, como as equipes transplantadoras, os laboratórios, os bancos de tecido e assim por diante. E aí, nós aqui na Central de Transplantes, a gente faz toda essa articulação entre a doação e o transplante. Então, quando surge o doador, né, nós nos certificamos que toda a documentação está em ordem, que trata-se de um potencial doador elegível, para daí entrar em contato com as equipes transplantadoras, baseado em um ranqueamento, né, um critério, né, de listar os pacientes. Então, quem que vai ser o primeiro, quem que vai ser o segundo, quem que vai ser o terceiro. Isso, óbvio, não sou eu que defino, qualquer membro da nossa equipe, é a lei que define isso, e aí a gente entra em contato com a equipe transplantadora do paciente, né, informando que há um órgão disponível, há um tecido disponível para aquele receptor. E, além disso, a gente dá o apoio logístico para que esse transplantador faça esse deslocamento, né? É algo muito complexo, né? Não é... o órgão, a gente tem que ir até onde está o doador, fazer a captação, trazer esse transplantador para o hospital
onde será implantado o órgão no menor tempo possível, né? Porque há também aí o tempo de isquemia. Então, basicamente, assim, resumidamente, é isso. Uhum. E, doutor Ronaldo, a gente vê então que essa parte, né, do pré, antes do órgão chegar ali no hospital para ser transplantado, é extremamente necessário que seja rápido, né? Que seja assertivo, o órgão certo para a pessoa certa, no tempo certo, porque pode se perder esse órgão? Eu diria que não se perdem órgãos. Eu acho que o termo correto seria, eles não são adequadamente utilizados. O papel preponderante da central de transplantes, e isso acho que é importante dizer, transcende. Ele não se restringe, ela não se restringe ao transplantes. Ela se restringe, ela se amplia, ela se agiganta quando nós falamos na doação, em toda a estrutura que envolve a doação, porque é fato, não há transplante se não houver doação. Então, as ações sociais, as ações de apoio às equipes, como o João muito bem colocou, ações de apoio logístico, ações de apoio a toda a estrutura, porque nós precisamos coletar exames do doador. Alguns desses exames não são realizados no hospital aonde se encontra o doador. E aí, então, a Central de Transplantes, através da Secretaria de Saúde, fornece veículos para que se coletem materiais biológicos, para que esses materiais biológicos sejam encaminhados a laboratórios específicos, e então que se façam os exames para que, então, efetive-se aquela doação. E uma vez efetivada aquela doação, toda esta rede que o João falou vai se desenhando, vai se emaranhando, para que então as equipes transplantadoras sejam notificadas dos órgãos disponíveis para o transplante. E mais do que isso, a central de transplante também fornece o apoio logístico para as equipes transplantadoras. Frequentes são as vezes que eu ligo na central de transplantes solicitando o apoio do helicóptero para buscar um coração na Praia Grande, como fizemos ontem, para buscar um coração em Caraguatatuba, ou até, inclusive, fora do estado. Então, a Central de Transplantes aqui do estado de São Paulo faz a conexão com o Sistema Nacional de Transplantes, que comunica com a Força Aérea, que disponibiliza suas aeronaves, e então se cria um emaranhado totalmente logístico preparado para que a gente possa, então, captar esses órgãos. Por isso que eu digo, a gente não é que perde o órgão, mas o esforço todo é feito para que a gente consiga viabilizar este processo todo de captação e efetivamente transplante. É uma ação muito próxima, a gente trabalha muito próximo, a Central é parceira da maioria das equipes, a Câmara Técnica, onde a gente tem a voz para discutir, onde todas as equipes estão presentes e tem voz para opinar, para discutir, para aperfeiçoar e incrementar novas medidas no sistema de transplante. Isso é importante também. Eles estão sempre ouvindo as equipes, sempre conversando com as equipes para que possamos chegar a um lugar melhor, a uma oferta maior de órgãos. Doutor João, vamos falar um pouquinho também dos números, né? São Paulo é referência em todo o país em relação aos transplantes. Falar um pouquinho então dos números, quantos nós tivemos então nesse ano e a maior incidência, qual o órgão que é mais transplantado? Legal. Os dados aqui estatísticos, né, então de janeiro a novembro aí desse ano, a gente realizou aí mais de 126 transplantes de coração, já realizamos mais de 486 transplantes de fígado, realizamos também transplantes de fígado com doador vivo, né, mais de 115, realizamos mais de 29 transplantes de pulmão, realizamos mais de 1.300 transplantes renais, mais de 4.800 transplantes de córnea, isso só aqui no estado de São Paulo. Isso só para você ter uma ideia, Priscila, por exemplo, em relação ao transplante de coração, o estado de São Paulo, pegando daí o Brasil, o estado de São Paulo é responsável por 34%
dos transplantes de coração no Brasil. Quando você pega, por exemplo, o transplante de pulmão, o estado de São Paulo é responsável por 45% dos transplantes de pulmão no Brasil. Então, isso significa que a gente contribui também, né, para transplantar pacientes provenientes de outros estados. Então, tem muito estado que não tem, né, um transplante de coração, um transplante de pulmão, por conta da alta complexidade, né, relacionada a esse transplante, e esses pacientes, eles vêm até o estado de São Paulo para serem atendidos aqui, né, e serem transplantados, né, aqui no estado de São Paulo. Então, são números absolutos aí, né, muito expressivos. E doutor Ronaldo, a que se dá esse até título, né, que São Paulo tem aí como referência, chama atenção até no mundo por conta dos transplantes? Eu tenho a sorte de estar num centro de alto volume. Fazemos mais de 50 transplantes ao ano, pelo 4º ano consecutivo aqui no Instituto do Coração. É um número tão expressivo, Priscila, que grandes centros no mundo são aqueles em que fazem acima de 60 transplantes, 70 transplantes, poucos centros no mundo fazem. Então, isso nos coloca numa pujança muito grande internacionalmente. Mas nada disso seria possível, por exemplo, eu quero aqui deixar claro e agradecer, inclusive, que há vários anos a Secretaria de Saúde, através da Central de Transplantes, nós temos um convênio, onde a Secretaria nos fornece uma verba, e com esta verba nós podemos fretar aeronaves para poder fazer captação, inclusive fora do estado de São Paulo. Então, para você ter uma ideia, 50% dos transplantes que nós realizamos aqui no Instituto do Coração são captados de órgãos fora da cidade de São Paulo, e 20% com órgãos vindos de outros estados brasileiros. Então, se não tivéssemos o amparo, se não houvesse este convênio, que há muitos anos já existe, para ser exato, há quase 8 anos, né? Fecharemos o 8º ano consecutivo, a gente não conseguiria esses números que são expressivos. Mas é fato que, mais do que o número, nós ainda temos muito a fazer. E nós estamos prontos e estamos juntos. Todas as equipes transplantadoras querem fazer transplante porque nós temos a premência de pacientes todos os dias internados. Eu tenho de 15 a 18 pacientes internados no Instituto do Coração em prioridade, ou seja, que necessitam de um coração neste momento. Então a equipe inteira está trabalhando, hoje é véspera de Natal e a equipe inteira trabalhando aqui, todo mundo dedicado, assim como está a Central de Transplante, um trabalho ininterrupto, e é um trabalho de uma corrente. Então, a Central de Transplantes está se aproximando de entidades como o Instituto Brasileiro do Ar, através de aviação solidária, para que a gente consiga aeronaves para irmos mais longe, mais distantes, para captar mais órgãos para os receptores, para aqueles que chegam ao estado de São Paulo e que necessitam de um órgão. Mas muita gente ainda, a gente não consegue atingir, Priscila. E esse é o nosso grande desafio. É um número significativo, um aumento de 7%, mas quem sabe ano que vem a gente possa comemorar mais 10% de aumento, e assim consecutivamente, para que a gente tenha um crescimento pleno. Esse é o meu sonho, eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Doutor Ronaldo, quem é que pode doar órgãos, né? Tem a questão ali da morte cerebral, a família, ela entende isso? Ou existe uma equipe que explica isso para ela, né? Existem alguns casos que eles são irreversíveis. Quando isso acontece? Quando que é possível fazer a doação? Veja bem, Priscila, esse é um ponto muito importante, é um ponto delicado, eu procurarei ser bem didático. Toda vez que existe uma doação, este processo é um processo muito bem milimetrado, muito bem trabalhado, muito bem aferido. Então, são realizados 2 exames clínicos que atestam a inviabilidade do sistema nervoso central. Porque hoje o conceito de morte,
está ligado ao sistema nervoso central, não ao coração. Antigamente, uma pessoa era declarada morta se o coração parasse, mas isso é na década de 60. Hoje, com o avanço da ciência, nós entendemos que a pessoa se torna morta com a morte cerebral. Então, façam 2 exames clínicos de investigação neurológica minucioso, amparados pela lei, e, além disso, um exame complementar que comprova esta observação clínica. Então, ninguém atesta uma morte encefálica se não houver, inclusive, a confirmação de um exame gráfico. A central de transplante começa a atuar desde aí, propiciando os meios. O João e o Dr. Francisco fazem contratação de equipes que fazem o Doppler transcraniano, que fazem exames específicos, inclusive fora da cidade de São Paulo, para a certeza de que aquele processo é irreversível. A morte encefálica ela é irreversível, Priscila, por isso que nós usamos este termo. Mas daí vem a dualidade, porque ele é inviável do ponto de vista neurológico, mas os órgãos continuam funcionando. Então o coração continua batendo, os pulmões continuam ventilando, o rim continua filtrando e produzindo urina, e assim todos os órgãos continuam trabalhando e funcionando. Evidente que eles são mantidos às custas de um ambiente de terapia intensiva, e esta que é a dualidade. E esta dualidade, ela é informada à família, as equipes das Opus, muito bem treinadas, explicam, acolhem e dirimem qualquer dúvida que exista, porque a gente não torce para as pessoas morrerem. Nós não estamos aqui para torcer para ter doador. Eu gostaria muito que morresse um monte de gente para ter um monte de coração. Não. Eu torço aqui para que nós tenhamos mais doadores no processo normal, para que a gente tenha doadores em função do que acontece normalmente. É uma tragédia um jovem sofrer um acidente e ser declarado morto para aquela família. É uma tragédia social, uma tragédia econômica, é uma tragédia para um país. Então, uma vez que ocorra esta tragédia, a ressignificação através da doação de órgãos pode salvar a vida não de uma pessoa, mas às vezes ter o alcance de salvar 8 vidas. E aí sim a gente entra no processo do transplante, entendeu? Então, é um processo correto, é um processo de amor, é um processo em que a sociedade é muito beneficiada por toda essa caridade genuína que se tem, né? Quando você doa, você não sabe a quem vai ser o receptor, eu não sei. E por isso que é o amor pleno, o processo de doação, sabe? Verdade. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos para falar sobre esse assunto que é tão importante e que precisa ser dito. Afinal de contas, né, como o doutor falou, é um processo de amor, né? Ninguém torce para que outra pessoa morra para que aconteçam os transplantes, mas quando isso acontece, que pelo menos dê um novo significado a essa vida. Então daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a Lesp em Pauta, falando hoje sobre os transplantes, né? O número de transplantes aumentou aqui no estado de São Paulo e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, de como aumentar ainda mais. Eu falo aqui com o Dr. João Herbes, que é diretor técnico da Central de Transplantes de São Paulo, e também com o Dr. Ronaldo Honorato, que é cirurgião do Núcleo de Transplantes do INCOR. Dr. João, o que precisa ser feito ainda para aumentar, né? Já que a gente tem uma rede que trabalha e até o Dr. Ronaldo falou, né, elogiou o trabalho dessa central, mas o que precisa fazer para aumentar ainda mais o número de doações? Bom, Priscila, tal como o Dr. Ronaldo já colocou, é fato que
a gente sabe que pode melhorar, a gente enxerga que há um caminho aí, né, que a gente pode melhorar bastante. E os principais pontos, né, para aumentar esses números de doadores e aumentar os números de transplantes, passam pela capacitação dessas equipes que cuidam desses pacientes neurologicamente graves dentro dos hospitais, principalmente para conscientizá-los em relação à necessidade da realização do diagnóstico de morte cefálica, a notificação do caso central de transplantes, manutenção hemodinâmica desse paciente e o acolhimento familiar, né? Então, esse é um aspecto importante. Diria até que seria o mais importante em relação ao aumento do número de doadores. Lógico que conscientizar a sociedade é de suma importância, porque a gente tem ainda uma taxa de recusa familiar aqui no estado de São Paulo, girando em torno de 37%. A gente teve uma queda, né, em relação à taxa de recusa, mas se você parar para pensar, 37% ainda é um número alto, né? Então, a gente também pode melhorar esses índices, fazendo com que a sociedade entenda o que é a doação, né? Então, isso é importante. E um outro ponto também é apoiar as equipes transplantadoras, entender quais são as dificuldades. Cada instituição tem peculiaridades, né, que necessitam de apoio da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo para o aumento dos transplantes, né? Então, Dr. Ronaldo, um grande amigo aqui, sempre aqui próximo a gente, né, Dr. Ronaldo, a gente sempre conversa muito a respeito disso, né, de como que a gente pode aumentar esses números de transplantes, quais são as possibilidades, né, o que a gente poderia fazer de diferente para que isso ocorra. Então, a gente está aqui todos os dias pensando nisso, Priscila, em como melhorar essas taxas e como alcançar essas taxas. Doutor João, o senhor comentou sobre a questão das famílias, né? Ainda é um índice alto de negativas para autorização para doação. Mas se, por exemplo, a pessoa já deixa ali registrado, isso pode colocar inclusive no seu documento no RG, né? Que é uma pessoa doadora de órgãos, mas ainda assim a família precisa autorizar ou não? Só essa manifestação da pessoa já é suficiente? Boa pergunta, Priscila. Na realidade, aquele termo, né, que a gente imprimia na nossa carteira de habilitação, né, a carteira de identidade, doador ou não doador de órgãos, isso não existe mais. Legalmente, foi extinto, né? Então, hoje, para você ser um doador, você precisa conversar com a sua família. Então, eu quero ser um doador, eu preciso expressar essa minha vontade, né, junto aí à minha família. Por quê? Porque é a família que vai decidir, quando eu morrer, se eu serei ou não serei um doador de órgãos. Então, a lei fala isso. Então, compete aos familiares a decisão, né, de recusar ou aceitar. E aqui é um ponto importante, Priscila, por quê? Imagine, é só nós, né, nos colocarmos no lugar dessa família e tentar imaginar, né, o quanto é sofrido esse processo, quanto é doloroso esse processo do luto, né? Imaginar que você acabou de perder um parente seu, pai, uma mãe, filho, né? E você recebe essa notícia agora, e logo em seguida você recebe essa possibilidade de doar os órgãos do seu familiar. Porque a morte encefálica, ela é assim, ela é uma morte abrupta. Não é uma morte que a pessoa está esperando, que a família está esperando, né, de uma doença crônica que está evoluindo. Na sua grande maioria, é aquela pessoa que sofreu um acidente traumático na rua, que teve um acidente vascular encefálico, né? Então, é aquela morte que acontece abruptamente. A família não está preparada. Então, é um momento de muita dor, um luto muito intenso, e é um momento que você vai precisar decidir sobre isso, se vai doar ou não doar os órgãos do seu familiar. Então, saber
conhecer essa vontade facilita muito esse processo, né? Porque na hora que essa família é questionada, ela vai lembrar daquela conversa que ela teve, né, com o seu familiar. Olha, ele queria ser um doador, ele desejava ser um doador. Então a família tende a respeitar a decisão, né, do seu familiar. Doutor João, por isso que é tão importante, né, falar sobre esse assunto, ter as campanhas que toquem nesse assunto para que as famílias falem, porque não é um assunto que se fala, né, de morte no cotidiano, você não para falar sobre isso, ainda mais quando tem uma morte né, que não está sendo esperada. Então, por isso que é tão importante, né, as campanhas, são importantes. Culturalmente, né, Priscila, a gente não conversa sobre morte, né? Ninguém no almoço de domingo, né, vai falar, olha, quando eu morrer, eu quero, né, que eu seja um doador, eu quero que o meu cortejo fúnebre seja assim. Isso é muito difícil por uma questão cultural. Mas pensando na doação e no transplante, ele é extremamente necessário, né? As pesquisas apontam isso, né? Que essa conversa, deixar claro a sua vontade para os seus familiares, e não em uma única situação, né? Eu acho que todo momento, quando a gente tem a oportunidade de reafirmar essa vontade, esse compromisso, ele é importante, para que isso fique muito gravado ali para todos os membros daquela família, que o seu desejo é ser um doador, né? Então, isso é muito, muito importante. Mas, Priscila, eu volto aqui também a salientar da importância das equipes multiprofissionais que estão dentro dos hospitais. Elas também têm um papel importantíssimo nesse processo, que é a identificação do paciente neurologicamente grave, realização do diagnóstico morte cefálica e a comunicação acidental, porque senão a gente não inicia, né, esse processo também. Doutor Ronaldo, a pessoa que então está internada já com esse quadro clínico, o que ele pode doar, né? Tem a questão dos rins, córnea, quantos órgãos uma pessoa pode colocar para doação e transplante? É uma boa pergunta, Priscila, mas antes eu gostaria de voltar um segundo. Fique à vontade. Eu acho que a sociedade, ela tem que entender, nós temos fila de espera, por quê? Porque há uma dificuldade de entendimento de todo esse processo. Veja só, transplante não é só de gente doente. Você pode precisar de um transplante tendo tido um parto. No caso do coração, você pode ser acometido de uma entidade que se chama uma inflamação no coração e que pode comprometer o seu coração e você precisar de um transplante. Você pode ter uma enfermidade aguda, como uma hepatite, que pode comprometer o seu fígado de uma maneira fulminante e você precisar de um transplante, mesmo sendo uma pessoa rígida, saudável até aquele momento. Então eu acho que o entendimento da sociedade sobre o que significa o transplante não é só de gente velha, transplante não é só de gente doente, transplante a gente faz em criança, Priscila. A gente tem muitos receptores que nunca tiveram a oportunidade de abraçar o próprio irmão. Eu recebi um post da coordenadora do Sistema Nacional de Transplante de uma criança transplantada no Ceará que pela primeira vez pôde abraçar a irmã menor, entendeu? Então isso é muito significativo. E mais do que tudo, o transplante, ele pode transcender se nós começarmos na base da educação na sociedade. Então, criando o entendimento de que a educação transforma um país, você já criar na educação pré-escolar, na educação escolar básica, de que o transplante pode acontecer, de que você pode vir a necessitar de um órgão e o único caminho para você necessitar desse transplante, ou realizar esse transplante, é através da doação, isso se torna fluido, isso se torna mais fácil da percepção na sociedade, de tal sorte que quando há um evento traumático, como o João muito bem colocou, isso se torna fluido, isso se torna fácil de ser discutido, abordado e, consequentemente, muito mais aceito por aquela família. Sendo assim, um doador que você considera um doador ideal
é o doador jovem, porque é onde você consegue utilizar uma grande parte dos órgãos. Você consegue utilizar de um único doador coração, 2 pulmões, 2 rins, um fígado, pâncreas, sem falar em tecidos como córneas, pele, osso, artéria, veias, tendões. Então, o alcance de um doador para a sociedade, ele é gigante, ele é gigantesco. Mas para que isso ocorra, as sociedades têm que estar entendendo que este é um processo fluido, que infelizmente a vida cessou naquele momento que se declarou a morte, mas isso pode ser o renascimento para aqueles que necessitam de um órgão para transplante. Uhum. E, doutor, no caso de uma pessoa que está já doente ou de repente tem algum câncer, é possível também fazer, caso ela venha a óbito, fazer a doação, ou por ela já ter o câncer, então algumas células cancerígenas no organismo, não é possível utilizar outros órgãos? O grande ponto, Priscila, eu acho que talvez isso seja uma discussão técnica demais. Eu diria o seguinte, se eu pudesse dar um recado para toda a sociedade que nos ouve agora: doem seus órgãos. Nós temos critérios técnicos muito bem estabelecidos dentro da lei e temos critérios técnicos estabelecidos pelas câmaras estaduais. Então, um doador que você acha que talvez não sirva para a gente, serve. Vou citar um exemplo. Eu sou portador de hipertensão arterial, então eu não posso ser doador, eu tenho uma doença no coração. Não, você pode. Se a sua hipertensão for em grau leve, você pode ser. Se a gente fizer um exame ecocardiográfico e seu coração tiver uma função adequada, você pode sim ser doador de órgãos. Puxa, meu familiar faleceu, teve uma parada cardíaca dentro do hospital e acabou falecendo. Sim, este doador pode servir para tecidos, como córneas. Então, o importante é que, havendo este processo de perda, é óbvio, é um processo muito doloroso, é um processo que a gente compreende toda a dor que se passa, mas doem seus órgãos, essa fluidez que eu mencionei. Então, doar os órgãos para ver o que é possível aproveitar. De repente, não serve para um, mas serve para outro. Nós temos fígados que são ditos não ideais, mas no momento de falta de órgãos, é o que tem. E aquilo serve uma vida até para chegar a um órgão mais adequado, que se faça inclusive um outro transplante para que essa pessoa tenha uma vida mais longa, mais longeva, entendeu? Então o processo é muito dinâmico, as equipes são muito bem preparadas para isso, sabe, Priscila? Uhum. Doutor, e a pessoa que é transplantada, como que é a vida dela depois do transplante? Ela consegue ter uma vida normal, né, no sentido de ter atividades físicas, voltar ao trabalho? Como que é a vida dela depois? Essa é a melhor parte da história, né, Priscila? Imagine você que acontecem algumas coisas interessantes, né? Nós recebemos vários pacientes que são doentes, né? E evidentemente a atividade sexual fica comprometida num momento como esse. Então o paciente recebe um coração, ele é transplantado por um coração, e aí em longo segmento acaba se dissolvendo aquela família. Por quê? Porque o cônjuge ainda vê aquela pessoa com um certo receio, tem uma certa dificuldade de entender, fica preocupado ali dentro de um momento de amor, assim, que é mais, digamos assim, um exercício físico. Então muitos familiares acabam procurando outros e constituindo famílias e vivendo uma vida muito longa. Só para você ter ideia, dos nossos transplantes de coração, né? Isso é um dado internacional. A boa notícia é a seguinte: 35% destes receptores de coração ultrapassam 25 anos de transplante. Isso é um dado importantíssimo, é uma coisa que se ressignifica a vida. E mais do que tudo, Priscila, um paciente em fila de transplante, ele tem uma mortalidade muito alta, algo em torno de 40%. Então você tem uma mortalidade de 40% ao ano, em que você transforma numa sobrevida de 25%, 25 anos, de 20 a 25 anos. Isso é muito expressivo.
E mais ainda, como eu disse a você, uma criança. Esta criança não teve nem a oportunidade de abraçar a irmã. E aí você ressignifica todo esse processo. Então ela recebeu um coração, ela recebeu o tratamento efetivo, viverá por um monte de tempo, se Deus quiser, bem. A rejeição hoje é muito bem controlada pelos clínicos que são treinados, nossos cardiologistas são de grande estirpe. O Brasil é um país campeão de transplantes, nós temos um sistema de transplante cientificamente robusto, sólido, amparado por sociedades de reconhecimento internacional. Então nós temos uma experiência próxima dos grandes centros internacionais, inclusive, né? Isso nos orgulha muito. Então imagine você, esta criança ela vai crescer, ela vai se desenvolver, e no futuro, se ela precisar trocar esse coração, ela ainda terá a chance, acredite você, de um retransplante. Então, continuando essa vida mais ainda, né? Agora, se não houver a doação, se não houver todo esse trabalho que o João faz na Central de Transplantes incessantemente, a gente não consegue oferecer isso que eu acabo de dizer para você. Doutor Ronaldo, só deixa eu complementar aqui, até se a Priscila permitir. Claro, aqui. fica à vontade. Doutor Ronaldo tem vários exemplos para citar aí de pacientes que estão em uma condição, Priscila, e até para os que estão aí nos escutando, vendo, né, entender, é um paciente que não consegue caminhar 10 metros sem ter que parar para descansar. Não é isso, doutor Ronaldo? Pacientes aí com síndromes coronarianas graves, né? Mais do que tudo, João, muitos estão restritos ao leito. Ao leito, velho. E depois, quando você transplanta, né, tem até o jogo de futebol aí dos transplantados cardíacos, não tem? Tem. O Instituto Dante Pazanese aqui em São Paulo promove um jogo entre médicos e transplantados. É óbvio que, invariavelmente, os transplantados ganham, porque eles estão muito mais condicionados do que os médicos, é tudo perna de pau, né? Então, não tem como. E isso é o verdadeiro sentido da vida. Esse é o verdadeiro sentido de uma sociedade. Então, eu acho que é isso que é o legal para quem está nos vendo, escutando, né, doutor Ronaldo, entender e refletir. É uma pessoa que mal consegue atender às suas necessidades básicas, de se alimentar, de ir ao banheiro, porque não tem força. Força porque, no caso do coração, aí, né, não consegue bombear o sangue adequadamente, Priscila. Aí tu imagina, transplanta, tudo isso volta ao normal. Então a pessoa vai poder, imagina, correr, pedalar, nadar. Isso é incrível, é incrível. Eu acho que é indescritível isso. É um negócio fantástico. Até filho, Priscila. Hoje, os pacientes transplantados têm uma qualidade de vida tão boa que, inclusive, muitos constituem família e têm filhos. Olha o alcance disso. Você vai deixar um herdeiro, você deixa um legado seu na vida, que é o seu filho. Então a pessoa não teria condição de fazer isso se não houvesse essa bondade, essa rede de apoio e esse entendimento que eu gosto de reforçar da própria sociedade para que a gente consiga atingir esses números que a gente está trazendo para você. E, doutor João, a gente falou também, né, dessa questão da pessoa viver depois, viver bem. Há possibilidade dos familiares conhecerem quem recebeu ali os órgãos, quem carrega um pouquinho também do seu familiar, ou não se pode, não tem essa informação? Pô, Priscila, essa é uma pergunta rotineira, né, para nós aqui da Central. E eu vou dizer para vocês que lógico que nós aqui da Central de Transplantes adoraríamos apresentar a família do doador e do receptor, né, acreditando que isso sempre fosse algo bom para ambas as famílias, né? Mas infelizmente a gente não faz isso, a gente não apresenta a família de doador e família de receptor. E por que a gente não faz isso? Porque a gente não consegue garantir que essa aproximação entre essas duas famílias será saudável, do ponto de vista psicológico, principalmente,
para ambas as famílias. Tá? Então, como a gente não tem capacidade para fazer isso, né, há uma orientação do Sistema Nacional de Transplantes que essas famílias não sejam apresentadas. E a gente segue isso na risca. Então, não parte da central de transplantes nenhuma apresentação de familiar entre doador e receptor, Priscila. Mas lógico que eu entendo que a sociedade, quando pensa na doação, adoraria, né, isso, né, conhecer, né. Eu posso fazer uma parte? Deve. Priscila, eu acho que o mais importante de tudo é a gente lembrar que o amor, ele não tem cor, ele não tem raça, ele não tem sexo. Quem ama, ama de verdade na plenitude. Lembrar que a doação é o ato genuíno de amor ao próximo. Então, é óbvio que a gente fica chateado quando a gente perde uma pessoa próxima. Imagina um filho, imagina um jovem. Então, a ressignificação de todo esse processo, o respeito, como as equipes de transplante tratam aquela pessoa que teve o desprendimento daquela família, que naquele momento me trouxe a oportunidade de captar aquele coração. Então, você tenha certeza que isso é gloriosamente respeitado pelas equipes de transplante no Brasil todo. E mais do que tudo, todos os receptores que recebem um órgão para transplante já têm isso incutido. Então eles comemoram, aliás é muito bacana, né, João? Eles comemoram um aniversário de vida, quando eles nasceram, e o segundo aniversário, que é o aniversário de transplante, quando acontece o renascimento. Então isso é uma forma de agradecimento perpétuo para aquele doador que teve, infelizmente, essa infelicidade de ter falecido, mas houve a benesse, houve a gentileza, houve o amor de trazer os órgãos para que aquela pessoa renascesse. Então, 2 aniversários eles comemoram, é muito bacana isso. Doutor João quer falar também sobre isso? Não, eu faço as minhas palavras a do Dr. Ronaldo, né, o que a gente faz aqui numa tentativa, às vezes, de amenizar um pouco, né, esse sentimento da família, principalmente da família doadora, né, que quer conhecer muito, né, a família do receptor, é permitir que ela escreva uma carta de próprio punho, né, para a família do receptor, sem nenhum tipo de identificação de nome, telefone, e nós retransmitimos essa carta à família do receptor, e aí se o receptor sentir a vontade para devolver, né, reescrever uma carta, a gente retransmite à família. Mas basicamente é assim que a gente trabalha aqui na Central de Transplantes. Bom, nosso programa chegou no finalzinho, ainda vou dar um minutinho para a consideração final de cada um dos nossos convidados. Quero agradecer em primeiro lugar Dr. João Herbes, que é diretor técnico da Central de Transplantes de São Paulo. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Priscila. Obrigado a todos aí, os telespectadores da Alesp em Pauta, pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre doação, falando sobre transplante. Quero deixar aqui para vocês um recado de que nós trabalhamos aqui, né, na Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, né, nos 365 dias do ano, né, buscando aumentar aí os números de doadores e buscando aumentar os números de transplantes. Hoje nós temos muitos pacientes, infelizmente, ainda à espera de um transplante e que, infelizmente, muitos não vão conseguir transplantar. Então, o recado que eu deixo para todos é que conversem sobre esse tema, né, com os seus familiares, né? Mesmo que a decisão seja, eu não estou à vontade ainda para ser um doador e eu não quero ser, né? Lógico que o intuito aqui da nossa conversa é clarificar, né, tirar essas dúvidas, né, para que vocês se tornem, né, doadores. Então, né, deixem isso claro aí para suas famílias, né, que vocês querem ser um doador. Obrigado, viu, Priscila? Eu que agradeço. Bom, também agradeço a participação aqui conosco do médico Ronaldo Honorato, que também é, né, responsável aí por salvar tantas pessoas aí no INCOR, a parte de transplantes. Muito obrigada.
E mais do que tudo, eu gostaria de aproveitar esse momento para dizer duas coisas. Conversem com seus familiares, exponham seu ponto de vista a respeito da doação, a respeito do transplante. E eu gostaria aqui de fazer um agradecimento a todos aqueles, a todas as famílias que neste ano de 2023 puderam ser ungidas e tocadas por este sentimento genuíno de amor ao próximo. Eu gostaria de agradecer. Sem esta bondade, sem este ato, sem esse desprendimento, nós não teríamos chegado aos números que aqui estamos apresentando. O sistema é robusto, é um sistema correto, é um sistema aferido por lei e é um sistema que prioriza aqueles que infelizmente estão mais enfermos e mais graves. Como há uma espera, os pacientes deterioram e o objetivo talvez seja a gente oferecer mais órgãos para que esses pacientes transplantem numa condição clínica menos grave. E aí a gente começa a fazer uma mudança na fila de transplantes que seja realmente significativa para quem espera por um órgão. Eu desejo um Feliz Natal a todos vocês, eu espero que Deus toque o coração de cada um daqueles que tenha dúvida sobre o processo de transplante, que nossa fala hoje possa ter servido de alguma forma para clarificar e certificar de que o processo é correto, é um processo de amor e que nós aqui estamos para fazer isso da melhor forma possível. Ótimo, muito obrigada, parabéns pelo trabalho também, doutor. Bom, a Alesp em Pauta fica por aqui, a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.